não existe uma bala de prata que dizer assim, ó, isso define a imputabilidade ou a inimputabilidade, né? Não existe. Cada caso é um caso, transtornos diferentes, têm análises diferentes, né? Por exemplo, a pessoa pode ter um transtorno mental, uma doença psiquiátrica ativa, ou pode ter um desenvolvimento incompleto, alguma deficiência intelectual que torna essa pessoa, aí pode ser duas coisas, Joel, incapaz de compreender a ilicitude ou incapaz de controlar os seus atos no momento do crime. Isso é uma boa distinção, cara. É diferente, é diferente. E basicamente, tudo vai, se eu for considerar a pessoa inimputável, pode ser por vários motivos, mas vai desbocar em um desses dois. Né? Então, a pessoa não tem capacidade de compreender a ilicitude dele, ou a pessoa não tem capacidade de controlar os atos no momento do crime. E se essa pessoa for inimputável, aí ela não cumpre pena, mas ela pode ter uma medida de segurança, que depois a gente pode falar o que é isso, né? Ela não cumpre pena, mas ela pode ter uma medida de segurança. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa ser semi-imputável. Então, como é que é isso? A pessoa, ela tem uma capacidade reduzida de entendimento e uma capacidade reduzida de controle. Mas ambos não são totalmente ausentes. Então, a pessoa pode receber ou uma pena reduzida, né, e muitas vezes também alguma medida de segurança pode ser associada. E a outra condição é a condição da pessoa ser plenamente imputável. Por exemplo, psicopatia não extingue imputabilidade. Psicopatia, a pessoa ela é imputável. E outra, não existe diagnóstico que torne a pessoa imputável ou não. O que Depende existe é a de cada circunstância. situação. Exato, existe a circunstância. Então, a pessoa tem diagnóstico de esquizofrenia, portanto é inimputável? Não, porque, como eu falei, 1% da população tem esquizofrenia. Eu tenho pacientes com esquizofrenia que são médicos, tenho paciente que está estudando para medicina, por exemplo, são pessoas que estão em pleno exercício das faculdades mentais, fazendo tratamento, vida normal. Então, se a pessoa, por exemplo, se essa pessoa cometer um crime, não vai ser em virtude de uma psicose que isso aconteceu, da falta de discernimento da psicose que isso aconteceu, entende? Agora, porventura, uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, que tem um surto psicótico e acredita que o vizinho está articulando para uma trama para matá-lo, por exemplo, e ele vai lá e agride o vizinho, faz uma lesão corporal grave no vizinho, essa pessoa, se estava na vigência da psicose, está fora do discernimento, ela não está subordinada à realidade. Então, essa pessoa ela vai ser inimputável. Então, uma pessoa com. Pode ser até a mesma pessoa com determinado diagnóstico, numa circunstância ela poderia ser imputável e na outra não. Vai depender de como estavam as faculdades mentais dela naquele momento. Pegar um caso que pode ter múltiplas consequências, que são transtornos relacionados ao uso de substância, por exemplo. Joel, é muito curioso que a pessoa pode ir desde inimputável até aumentar a pena. Como? Eu vou falar os exemplos, né? Por exemplo, uma pessoa que ela é dependente de uma substância e ela está na vigência de uma abstinência dessa substância. E aí ela entra numa psicose e ela comete um crime. Essa pessoa vai ser inimputável. Porque ela está na abstinência daquela substância que ela é dependente, cometeu um crime, está numa psicose, fora da realidade, cometeu um crime. Entende? Agora, vê um outro extremo. Se a pessoa, que você sabia disso, isso é interessante. Por exemplo, se eu tenho intenção de matar uma pessoa e eu faço uso de uma substância para me desinibir, para eu ir lá e matar essa pessoa, isso é agravante. Então, para você ver como cada caso é um caso, cara. Mesmo no mesmo. É muito louco isso, cara. Não, que eu tô te falando assim. Eu fiquei curioso, como que você consegue. É um exame isso, cara? É um exame? Tem uma forma exata. Eu sei que é circunstancial, tá? Mas tem uma forma exata de você descobrir que aquilo foi em decorrência da abstinência? Porque, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo interessante aqui.
aquele cara que foi preso, o primeiro cara que foi preso no caso Gritzbach, que é o Cauê Santos, ele foi preso com 1 quilo de comprimido de MD, de metanfetamina. E ele deu usuário para ele, tá? 1 quilo de 900 comprimido. 1 quilo. Ele falou que ele não gostava muito de biqueira e aí ele comprou mil comprimidos para usar. Ele foi, Ô, tá? ô, Joel, que nem aquele cara que capotou um Monza cheio de cigarro, falou que era para uso próprio. Perfeito. E tava mamado ainda. Tá. Aí o que acontece, cara? Sabe como é que ele conseguiu ser absolvido? Teve um laudo do dentista que analisou os dentes dele e via que ele fazia uso cotidianamente disso daí. Pela qualidade dos dentes dele, ele chegou a esse termo. E foi aceito. Na psiquiatria, existe um exame em que você consiga afirmar com uma base responsável de certeza que o cara ele estava nessa abstinência e ele estava nessa alucinação e por isso ele fez isso? Existe essa forma de fazer isso? Ou é Não, circunstancial Joel. mesmo? Não, é análise clínica. É aí Tá. que entra aquela frase que eu falei: não existe bala de prata para você determinar as coisas. Vai ser a expertise clínica do psiquiatra. Por isso que eu considero que a psiquiatria forense, nesse tipo de laudo, é uma das coisas de maior responsabilidade do médico psiquiatra, porque é a experiência clínica dele de avaliar o paciente que vai poder determinar ou não, ou deixar em aberto também, porque pode ser, ó, não dá para determinar. Joel, o mais perto disso que a gente tem são os exames toxicológicos, mas isso vai dizer se a pessoa usou ou não. Ou Isso não, não vai sim. dizer se a pessoa teve psicose decorrente do uso e a pessoa deixando de usar, porque a palavra abstinência, na linguagem coloquial, as pessoas já supõem que teve o que a gente chama de síndrome de abstinência, que a pessoa está lá zoada, está sofrendo porque Tremendo. falta, sente tremendo, exatamente, tendo alucinação, delirando pela falta da droga. Isso a gente chama síndrome de abstinência. Abstinência é simplesmente ficar sem o uso da droga. Então a pessoa pode ficar sem o uso da substância e não ter síndrome de abstinência. E ela pode alegar que teve. Aí que Sim. vai da expertise do médico psiquiatra em avaliar a pessoa, o comportamento da pessoa, porque tem certos tipos de comportamento que não bate com a psicose. E tem certos tipos de comportamento que pode bater com a psicose. A gente começou a nossa conversa falando da vingança, que é uma decisão moral das pessoas. Cara, uma pessoa que faz toda uma arquitetação de um plano, por exemplo, não dá para dizer, dependendo do grau de rigor que o plano tem, não dá para dizer que aquilo foi na vigência de uma abstinência ou de uma psicose. Mas nem isso, Joel, separa, não tem bala de prata, porque às vezes a pessoa tem uma psicose, mas mantém um certo grau de discernimento que permite ela fazer a arquitetação de um plano. Então, resumindo, exige muito da experiência e da expertise do psiquiatra. Não vai ter nada que vai determinar isso de forma assim objetiva e sem sombra de dúvida. Putz, e pode ter um psiquiatra que faz, que é o que acontece nos Estados Unidos, o psiquiatra que faz um laudo dizendo que sim, o psiquiatra que faz um laudo dizendo que não, e é a argumentação dos próprios juristas ali, do advogado do Ministério Público, é que vai formar o convencimento dos é Do uma júri, disputa, né? é uma disputa. Acaba sendo uma disputa aos olhos da lei, né? Cara, eu passei um tempo, por conta de transtornos psicológicos também, eu passei um tempo frequentando uma clínica há um bom tempo atrás. Uma hora a gente troca uma ideia disso, doutor. E eu vi, para entrar nesse assunto, né? Tinha uma moça que ela era muito quieta a princípio, e um dia ela não estava muito bem, ela estava meio inquieta, andando para lá e para cá. Aí a gente estava almoçando e ela chegou na mesa e falou que aquilo era um teatro e que as pessoas queriam matar ela. E ela queria ir embora. Só que ela era uma interna que não podia ir embora porque estava em internação compulsória. Compulsória não, mas não sei, acredito que seja Involuntária. involuntária. A palavra é essa. E aí os enfermeiros avisaram porque ela poderia surtar naquele momento porque ela estava assim, galera,
é muito claro que a pessoa ela tá vendo coisa mesmo, que ela tá com um persecutório de verdade, assim, é assustador. E essa mulher deu 4 horas da tarde, ela tá ali andando e anda e anda e anda e anda e anda. Aí ela conseguiu chegar na cozinha, foi procurar uma faca, não tinha, e ela surtou, cara, surtou mesmo assim, começou a quebrar as coisas, derrubar as coisas. Aí deram umas injeções nela lá e tal, ela acabou dormindo, né, apagando, precisaram conter ela. Assim, assustador, galera, assustador, assim, a mulher tinha 1,56 m de altura, fizeram o grupo de 8, que é uma técnica de contenção, que as pessoas chegam perto da pessoa e elas têm que ajudar a mobilizar a pessoa ali, né? E assim, uma coisa assustadora mesmo, assim. A mulher parece que tomou a força de 3 pessoas, sabe? O Hulk. E aí, cara, foi o primeiro contato que eu tive com uma crise mesmo da pessoa desorganizada, assim. E ela, depois eu fiquei sabendo que ela tinha esquizofrenia e tal, essas coisas. E eu conversei com ela num outro dia e ela disse que ela descobriu que ela tinha esquizofrenia, que ela começou a ouvir vozes voltando da escola. E um dia ela atravessou a rua e não quis entrar pro portão de casa, e o pai foi buscar ela e ela falou que tinha uma voz dizendo para ela não entrar em casa. E depois disso ela começou a ouvir vozes, e até vozes assim, doutor, que uma vez ela falou que ela subiu em cima do. A voz falando para ela se jogar de algum lugar, ela subiu em cima da privada e se jogou de cima da privada, bateu a cabeça no box, tudo. E aí, assim, assustador, sabe? E aí eu queria entrar nesse papo que é o seguinte: tem um documentarista que eu sou apaixonado, que é assim, é um documentarista, galera, mundialmente, eu não sei se o Caio tem a foto dele do Eduardo Coutinho, mundialmente o Eduardo Coutinho foi o cara que estruturou o documentário moderno. Antigamente o documentário era assim, existia uma voz em off que ia falando tudo o que acontecia. Ah, nós vamos, esse é o demônio da Tasmânia, esse é o dragão de Komodo, veja como o dragão de Komodo mastiga as coisas e tal. Existia essa voz em off. O Eduardo Coutinho, ele revolucionou o documentário porque ele passou a fazer o documentário através dos depoimentos. Então, o que conta a história do documentário hoje, se vocês pegarem qualquer documentário, são os depoimentos e a expressão das pessoas que participaram daquilo, e os pequenos fragmentos. E foi o Eduardo Coutinho que implantou isso. Ele tem um documentário chamado Cabra Marcado para Morrer, que é sensacional, todo mundo deveria assistir. E esse cara me assustou muito, porque ele tem um filho esquizofrênico, né? Ele tinha um filho esquizofrênico, né? Porque ele faleceu. E em determinado momento o filho dele não estava bem. Não sei se pode falar surto psicótico para o esquizofrênico. Como que é o termo, doutor? É surto O termo é psicótico? exatamente esse. Quando a pessoa entra, por exemplo, o que você relatou agora em instantes que aquela moça teve é um surto psicótico, paranoico no caso. Então ela tinha um delírio de perseguição, né? De É surto perseguição, né? psicótico, sim. É. Isso. E aí o que, que acontece? O filho pegou uma faca e ele acabou, muito provavelmente de forma inimputável, na verdade deu, né, a inimputabilidade dele, ele acabou tirando a vida do pai. Foi uma grande comoção na época e tal. E aí eu queria perguntar uma coisa, e é delicado isso, porque as pessoas vinculam, né, o transtorno mental, principalmente a esquizofrenia, que o cinema acabou trabalhando bastante com isso, com crime ou certas coisas, com alta periculosidade, mas como que é esse lance do... Eu sei que, igual você falou, tem muitos esquizofrênicos e tal, mas o que pode, por exemplo, desencadear no esquizofrênico uma situação dessa mais violenta, assim, cara? O que pode... Qual que é o surto que pode desencadear nele, que ele pode ficar violento, que ele pode... Eu não sei, ele não tá entendendo o que tá acontecendo ali, né? Não, Tipo não, assim, a moça não não. tava entendendo. Como que é isso? Mano, desculpa, doutor, eu vivo as coisas que eu falo, né? Ô, mano, como que é isso, mano? Eu tenho muita dificuldade de entender. É a mesma dificuldade que eu tenho, doutor, de entender como é que o cara pega um disco de vinil e ele grava no disco de vinil ali o negócio na agulha, um cara que tá cantando em 1930 e aparece ali. Mesmo que eu entenda a técnica, eu tenho dificuldade de entender. Porra, eu tenho muita dificuldade de entender como que o simbólico desse cara funciona e como que ele consegue, como que a mente dele monta um mundo totalmente paralelo do que é a realidade ali, sabe? Sobretudo na questão paranoica aí e tal, ou na questão de delírio dessas coisas, de ver coisas e tal. Como que será que é a cabeça do esquizofrênico, cara, nessas situações assim, não? Ô, Joel,
esse tipo de perplexidade que você tem acompanha a humanidade desde que existe medicina. Cara, no primeiro tratado de medicina da medicina ocidental, oriental eu não sei, pode até ser mais antigo, mas no Corpus Hipocrático, na Grécia Antiga, né, há mais de 2000 anos, já havia 5 transtornos psiquiátricos. Um deles era a paranoia, que hoje, se pegasse a paranoia, se enquadraria na esquizofrenia. Então, o que acontece é que em um determinado momento da vida, a pessoa desenvolve o surto psicótico, normalmente no início da vida adulta, algumas formas de esquizofrenia. Aliás, quando se fala esquizofrenia, Joel, a gente está falando de um grupo de transtornos, é um capítulo da psiquiatria, né? Houve classificações nos anos 60 de transtornos esquizofrênicos, que tinham mais de 20 classificações de esquizofrenia, né? Na classificação do DSM... Inclusive, me perdoe te cortar de novo, mas é porque a gente pode encaixar uma Fica coisa à vontade. aí. Esse lance daquela aura, aquela atmosfera paranormal de exorcismo que tomou os anos 60 e 70, ela tem muito a ver com essa questão do diagnóstico, com o desenvolvimento das pesquisas em esquizofrenia, não teve? Não tinha uma atmosfera assim? Não, Tá. mas eu entendi o teu ponto e tem a ver com outro tipo de manifestação psiquiátrica, que é muito interessante também. Beleza. Então, ó, a gente fala de esquizofrenia, depois a gente fala disso aí, dessa onda de possessões que houve aí, principalmente depois do filme Exorcista, que foi para o cinema, né? Então, no caso da esquizofrenia, Joel, existem inúmeros tipos de esquizofrenia. Eu diria que é difícil ter um quadro exatamente igual ao outro, né? Tem esquizofrenia catatônica, que o paciente tem movimentos repetitivos, ou então ele fica parado, e é esquizofrenia. E aí onde que se caracteriza aquilo que eu falei para você da psicose, que é a insubordinação à realidade, do ponto de vista motor. Tem casos de esquizofrenia com delírios, mas que não são paranoicos, são delírios de grandeza, místico-religiosos, né? A forma que a pessoa expressa o delírio, lógico que tem muito a ver com o ambiente que ela vive. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e esse é o nosso canal de cortes que nós criamos para que você tenha acesso a fatos curiosos de forma mais rápida. Indicamos que vocês assistam o vídeo completo que está no link aí embaixo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e se você gostou, aperta aí e vá assistir o vídeo inteiro. E se puder, ajude a gente no Pix e no Apoia-se. Tamo junto, trabalhando sempre para levar as melhores histórias para vocês.